próxima palestra é sobre conjuntura econômica da região de São José do Rio Preto e Araçatuba. Quem vai falar com a gente é o Vicente de Paula Oliveira. A mediação é do delegado do Corecon em Araçatuba, Elcio Siqueira. O Vicente é graduado e mestre pela USP, foi professor na Universidade de São Paulo, secretário de Finanças da capital e secretário adjunto de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. O Vicente também serviu à ONU, no México. Sejam muito bem-vindos, excelente apresentação a todos. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Congresso Paulista de Economia. É com muito prazer que vamos assistir a palestra do Vicente de Paula Oliveira. Ele é graduado e mestre na USP, foi professor na USP, secretário de Finanças da capital e secretário adjunto de Desenvolvimento Social do Estado. Serviu à ONU no México. O tema da palestra é Conjuntura Econômica da região de São José do Rio Preto e da Conjuntura Econômica da região de Araçatuba. Com a palavra, o palestrante Vicente de Paula Oliveira. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. E eu gostaria de iniciar esta palestra com os agradecimentos que faço ao Elcio Siqueira, de Araçatuba, e ao Bruno Esbrógio, de São José do Rio Preto. Eles me ajudaram bastante na montagem dos dados e eu, então, quero deixar registrada a minha satisfação em ter contado com a ajuda desses dois companheiros. Vamos, então, à nossa palestra. Eu começo com o vício de professor, tentando definir conjuntura. O que é a conjuntura, na realidade? A conjuntura é um retrato de uma situação, de uma circunstância. E, como retrato, ela também pode fotografar a economia. E, nesse caso, a economia vai nos mostrar como é que estão algumas variáveis importantes. A primeira delas, o nível de atividade econômica. Depois, vai mostrar emprego e renda. Vai mostrar como é que está se comportando a inflação e se existe alguma variação naquilo que se refere à política fiscal e tributária. E também, se for o caso, o setor externo. Então, isso é a conjuntura econômica, é um retrato da situação e das circunstâncias. Então, vamos começar examinando aí a nossa região sob análise. Nós estamos com São José do Rio Preto e Araçatuba, mas os nossos amigos que estão vendo esse programa podem examinar quantas regiões administrativas nós temos no Estado. E aqui também cabe uma explanação, uma informação. Nós temos regiões administrativas que são que decorrem de uma decisão do governo, do Estado. Estabelece a região de Araçatuba, por exemplo, a região de São José do Rio Preto, outras regiões. Mas temos também as chamadas regiões metropolitanas. A região metropolitana difere um pouco da região administrativa, porque a região metropolitana é um conjunto de cidades que estão interligadas e tem uma cidade-sede. No caso de São Paulo, a mais importante região metropolitana é a de São Paulo, é a mais importante. Então, essa região metropolitana obriga a uma série de esforços que favoreçam a população, seja no transporte, seja no saneamento básico, enfim, em várias coisas.
Então, a reunião administrativa é uma decisão do governo, estabelece o que deve ser aquela região. E a metropolitana ela é uma interligação de cidades que têm problemas e soluções que devem ser tomadas em conjunto. No caso específico que nós estamos falando, que é a região de Araçatuba e a região de São José do Rio Preto, os senhores podem ver aqui os limites da região de Araçatuba. Ela compreende 43 municípios. E a de São José do Rio Preto compreende simplesmente 96 municípios. Então, veja que há uma diferença mais ou menos grande entre uma região e outra. Podemos ver a região de São José do Rio Preto, por favor? Ela é um pouquinho maior, 96 municípios contra 43 de Araçatuba. Visto esse fenômeno no mapa, a gente poderia ver agora a população dessas duas regiões. Temos uma tabela que dá essa informação. Vejam, por exemplo, a população estimada para o ano de 2021. Araçatuba aparece com 787, quase 787 mil habitantes. São José do Rio Preto, 1.546.000. E a Grande São Paulo, com 21.367.000. O estado de São Paulo, talvez o mais populoso do nosso país, tem 45 milhões de habitantes. Em termos de porcentagem, Araçatuba tem 1,7% e São José do Rio Preto tem simplesmente o dobro de população, 3,4% de população. No caso do estado de São Paulo, obviamente, nós já vimos aqui, a maior população que nós temos é a da Grande São Paulo. Em segundo lugar, está a região de Campinas, e, em terceiro lugar, a região de Sorocaba, e, em quarto lugar, a região de São José dos Campos. Esse é o conjunto, então, que nós temos, o conjunto populacional do estado de São Paulo. Antes de nós entrarmos na informação sobre a conjuntura, vamos a um pouquinho de história, para nós nos situarmos. São José do Rio Preto, por exemplo, é um polo industrial, cultural e de serviços do estado de São Paulo. A sua história econômica está ligada, inicialmente, à cafeicultura. E o município foi criado lá em 1852, no século XIX. E hoje detém uma importante tradição cultural, baseada em artesanato, teatro, música, esporte. E o nome da cidade deriva de uma mistura entre o padroeiro e o rio que passa pelo município. Eu queria mencionar aqui, no caso das tradições culturais de São José do Rio Preto, o caso do teatro. Eles têm, inclusive, um acontecimento internacional no teatro. Reúne aí companhias de toda a América Latina para, periodicamente, promover esse evento extremamente importante. Já no caso de Araçatuba, também é uma cidade, para mim, pelo menos, muito chegada. Minha mulher nasceu lá em Araçatuba. Nas vilegiaturas dos meus sogros, ela acabou nascendo em Araçatuba. Então, eu tenho uma ligação sentimental com a cidade. E a sua história está ligada à construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Aqueles que se lembram dos bons tempos das ferrovias
Eu me lembro particularmente da Estrada de Ferro Mogiana, que servia lá a minha cidade, que é Franca, né? Mas a Noroeste do Brasil fazia parte de uma política de desbravamento do país e de ligação com outros países da América do Sul. Araçatuba foi, então, nessa onda de desbravamento. E, em termos econômicos, o processo de desenvolvimento, o município acabou enfrentando ou passando por diferentes ciclos, o do café, do algodão, e, presentemente, Araçatuba vive o ciclo da pecuária em parceria com a produção de açúcar, de cana-e-açúcar. Né? Esse é o conjunto histórico da região que estamos analisando. Agora vamos direto para a conjuntura especificamente. Mas antes de começarmos a analisar o nível de atividade econômica, nós temos que nos lembrar de um fenômeno muito triste, o da pandemia. A pandemia começa lá em 2020 e a ela se junta dois outros fenômenos extremamente importantes para nós. Em primeiro lugar, a eclosão da inflação. Inflação muito prejudicial. E, derivado disso, uma outra crise extremamente importante, extremamente dolorosa para todos nós da espécie humana, que é a guerra da Ucrânia. Esses três fenômenos, a Covid, a inflação e a própria guerra da Ucrânia, trazem um rebatimento sobre a economia extremamente importante. Não só sobre a economia brasileira, sobre a economia internacional de um modo geral. Porque a guerra da Ucrânia, por exemplo, ela traz consigo problemas de abastecimento de bens fundamentais. E, nesse caso, isso se reflete também na economia brasileira e, além disso, vai refletir sobre o nível de atividade econômica. 2020 não foi um bom ano para a economia brasileira. 2021 começou a melhorar um pouco, mas os bons resultados só começam a aparecer agora, em 2022. Mas falando, então, daquilo que nos diz respeito, eu relembro que tanto o Brasil como o Estado de São Paulo, então, sofrem ou padecem dos males que afligem o mundo. Nós estamos na Terra. Tudo que acontece lá fora tem reflexo aqui. Particularmente nas nossas duas regiões. Em São José do Rio Preto, o setor mais dinâmico é o setor de serviço. E, particularmente, ganha destaque no município, sede da região administrativa, o setor saúde. Temos alguns ramos médicos hospitalares considerados de excelência, considerados de primeira. No caso de Araçatuba, os destaques é para os setores pecuário e sucroalcooleiro. Então, esses dois setores, no caso de São José do Rio Preto, o setor de serviço, no caso de Araçatuba, o pecuário e o sucroalcooleiro, eles oferecem, eles contribuem para o dinamismo das duas economias regionais e movimentam todos os setores econômicos, da indústria, da agricultura e dos serviços. Então, esse é o panorama inicial que nós temos da nossa economia. Palestrante Vicente, pode concluir, tá? Para 5 minutos ainda, tá? Bom, então, já está na hora já de concluir? 5 minutos ainda. Hein?
5 minutos. Vamos lá, no emprego. Começando pelo emprego, com dados do novo CAGED, o panorama apresentado pelas cidades de sede das regiões administrativas é, de certa forma, promissor. Então, emprego, promissor. Evolução em Araçatuba, em janeiro, um estoque de 48 mil empregos, que em julho de 2022 passa para 50 mil. Esse é o panorama do emprego do novo CAGED. O PIB. Os dados da Fundação SEAD informam que o Produto Interno Bruto cresceu na maioria das regiões do Estado. Então, vou tomar como base o primeiro trimestre de 2022. Comparando os últimos 4 trimestres com os 4 trimestres imediatamente anteriores, a região de Araçatuba revelou um crescimento de 5,2%, enquanto que a de São José do Rio Preto, o crescimento foi um pouco menor, 2,2%. Então, vamos ver que a perspectiva é de crescimento, a estrutura é de crescimento. Então, esse é o panorama que nós temos dessas duas regiões. Eu queria concluir mostrando esse caso do nível de atividade, do emprego e do PIB, que a perspectiva é uma perspectiva, eu diria, boa, uma perspectiva otimista para essas duas regiões do Estado. E eu acredito que, mantida essa tendência, em 2022, ao final do ano, nós teremos uma recuperação, tanto do Estado como das nossas regiões administrativas. E quero deixar aqui registrado que faço votos para que, de fato, esta possibilidade de recuperação se torne realidade e nós tenhamos um desenvolvimento adequado às perspectivas de excelente nível de vida do Estado de São Paulo e, principalmente, nas nossas regiões do interior. Muito obrigado. Tem alguma pergunta dos estudantes, dos economistas? Pois não. Ô, Vicente, uma pergunta para você. Você falou que tem umas boas perspectivas para o futuro aqui, né? Queria saber, assim, sobre esse futuro, que hoje, atualmente, a economia ela anda, né, atrelada a vários auxílios emergenciais, isso, e se o governo não fornecer esses auxílios depois de dezembro, em janeiro, nós teremos uma perspectiva boa para a economia? Bom, deixa eu dizer a minha opinião a respeito desses auxílios. O povo brasileiro não pode continuar vivendo de auxílio. O povo brasileiro precisa ter renovada a sua perspectiva de vida a partir do quê? A partir de uma atividade econômica que lhe dê uma renda. Portanto, a maioria do povo que espera é emprego. Emprego advém do quê? Emprego advém da recuperação da atividade econômica. E a recuperação da atividade econômica vem de onde? Começa a partir da indústria. Então, Elcio e os nossos telespectadores vão verificar que, de fato, é importante o auxílio. Mas esse auxílio não pode ser eterno e não pode ser a única solução. Obviamente, ele faz com que a gente tenha condições de recomeçar a vida, de eliminar problemas. Mas nós precisamos reativar a economia, reativar os setores, começando pela reindustrialização do país. E reindustrialização
que deve começar no estado de São Paulo. É isso, Edson. Bem, eu agradeço a sua participação nesse congresso. Foi uma ótima apresentação que você fez. Tem mais alguma pergunta? Tem mais uma pergunta aqui. No interior aqui, o custo de vida ele é muito menor que a capital. Queria saber assim, se é melhor para um empresário investir no interior por ter um custo de vida menor ou ele investir na capital, que tem um custo de vida maior. Qual seria mais vantajoso para o empresário? Se diz investir. Investir. Veja bem, aí depende das condições da indústria. Nós temos no estado de São Paulo uma série de cidades que abrigam setores industriais importantes. Piracicaba, Sorocaba, por exemplo, tem lá a indústria automobilística, que também está em Indaiatuba, a sede da Toyota está em Indaiatuba. São José dos Campos, por exemplo, é um excelente polo de desenvolvimento industrial, inclusive em setores altamente estratégicos, como o da aviação. Né? Então, aí depende muito da natureza da indústria. Onde que ela quer se instalar? Numa região que possa lhe oferecer condições de infraestrutura adequada ou não? Quer ficar na capital? Veja o que está acontecendo aqui na capital. A região do ABC está sofrendo um processo de desindustrialização. Em compensação, outras cidades estão se valorizando a partir da instalação de algumas indústrias que nós poderíamos considerar estratégicas. Né? Então, depende muito daquilo que é o objetivo do empresário, do investidor, da própria empresa. Né? Então, nós não podemos responder, não, é melhor ficar na capital, é melhor ficar no interior. Não. O nosso interior oferece uma infraestrutura adequada. Né? Indústria automobilística em Piracicaba, Sorocaba, indústria de aviação em São José dos Campos, associada a escolas que existem por lá. Né? Não é por outra razão que a Embraer acabou sendo criada na cidade de São José dos Campos. Por quê? Já tinha o ITA, né? Já tinha muitas outras escolas importantes. Então, fica aí o que busca o nosso empresário. Ele é que vai dizer se é melhor ficar na capital, onde os custos normalmente são maiores, ou ir para o interior, onde as facilidades são maiores. É isso, Certo. Então, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Só teve essas perguntas. Então, pode fazer as considerações finais. Ô, Vicente, pode fazer as considerações finais e encerrar a palestra. Bom, muito obrigado a todos. Eu estou particularmente satisfeito de ter participado desse nosso Congresso Paulista de Economia e espero, honestamente, ter dado a minha contribuição ao analisar a conjuntura econômica das regiões de Araçatuba e de São José do Rio Preto. Sou muito grato à direção do Corecon e do Cinecom e também agradecer a atenção do meu companheiro e amigo Elcio Siqueira, o nosso delegado regional lá de Araçatuba. Muito obrigado a todos e estou à disposição
como conselheiro do Coreper. Muito obrigado. Obrigado, Vicente, pela sua participação e por toda a informação que você deu para nós, para todo o público, para toda a sociedade. Foi uma informação muito importante e uma ótima apresentação. Está de parabéns. Eu agradeço muito a tua participação e finalizo a nossa palestra aqui. Muito obrigado.